Com Paula Assunção. Muito bem, direito previdenciário de hoje. Advogado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Hoje, pensão por morte no INSS. Pois é, não tão bem agora. Não tá não. Depois que eu vi, mas foi interessante, a hora que eu vi isso, falei, meu Deus do céu, não acredito. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de que o cálculo imposto pela reforma da Previdência estaria certo. Pois é. Quando eu falo do Supremo Tribunal Federal, eu tenho saudade de quando a justiça era cega. Depois que ela ficou careca, complicou muito. Estragou muito quando instalaram a TV dentro do judiciário, também complicou a vida. A justiça cega era mais justa, a justiça careca não está sendo tão justa, não. Também acho. Fala, a regra fixada em reforma da Previdência mudou o cálculo para viúvos e dependentes. E como que vai ficar isso a partir de agora? Pois é, o que acontece é que é uma notícia triste para as viúvas e viúvos, né? Porque a gente tinha uma expectativa que esta mudança no cálculo da pensão por morte fosse revisada a partir dessa decisão do STF. Mas o que a gente viu na decisão, Marcelo, foi a naturalização da pobreza, né, do empobrecimento das famílias. A regra de cálculo mudou brutalmente a partir da reforma da Previdência em 2019, onde antigamente você tinha um benefício de pensão por morte que era entregue aos pensionistas na totalidade. Certo. Então, a pessoa veio a falecer, seu ente querido, seu cônjuge, companheiro, seu pai, seu avô, a pessoa que você consegue comprovar ali a dependência econômica, e o pensionista ficava com 100% do valor do benefício. O que significava que ele continuava mantendo as despesas da casa e podia também providenciar a aposentadoria dele, tudo em à parte. Agora não, né? A regra da aposentadoria também teve uma pequena mudança em relação à acumulação de benefícios, que não pode superar 2 salários mínimos se não se aplica uma tabela de redução do benefício também. E o mais trágico foi a pensão por morte, que caiu para, em média, 60%. E eu vou explicar por que é 60%. E eu quero saber, por que é 60%? É 50% para o núcleo familiar e 10% a cada dependente. Então, uma família só consegue receber 100%, ou seja, a totalidade do valor do benefício daquele ente querido que faleceu, se ela tiver 5 dependentes, o que equivalem a 5 vezes 10%. Do contrário, ela vai receber 60%, 70%, 80%, 90%, até 100%. Mas a grande maioria das famílias não atinge 100%. Então, fica com 60%, 70%. E tem mais, hein, Marcelo? A notícia hoje, o quadro tá pesado, gente. Infelizmente, quando aquele dependente atinge a maioridade previdenciária, que é aos 21 anos, né, ou vem a falecer, a cota parte dele não reverte em favor do núcleo familiar. A cota parte dele simplesmente se extingue. Então, você às vezes deixa uma viúva e um filho. Chegou aos 21 anos, fica só os 60% da viúva. E eu fico imaginando, se tivesse 5 dependentes, tem que ter 5 para ganhar 100. Significa que são 5 com mais dificuldades. Exatamente. Porque 10% sustenta alguém? Não. Exatamente. Absolutamente. Gente, isso é uma coisa interessante, né? Que eles deviam estar preocupados em avaliar essas pensões vitalícias de não sei quem aí, de magistrado, sei lá quem. Nada contra, mas... Acumulação sobre acumulação. E a gente vê isso direto acontecendo, Paula. Sim, é verdade. Direto. E agora, quando é para atingir o assalariado, sempre estoura na mão, né? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. A pensão por morte, ela já vem sendo alvo de perseguição, digamos assim, dos economistas há muitos anos, né? Desde 2014 que a pensão por morte vem nesse processo de redução, todo mundo pensando em redução. Houve a instituição de uma tabela, né? O benefício não é mais vitalício para todos os casos, leva-se em consideração a idade do pensionista, não é? Exato. Então, se você se acontece um acidente brutalmente num casal jovem, né, de 21 a 26 anos, a pensão não vai ficar de maneira vitalícia, a pensão pode variar de 3 anos, de 4 meses até, viu, Marcelo? 4 mesmo? Exatamente. Para quem não consegue comprovar os 2 anos de união estável. Então, você vê que realmente a legislação ela está em descompasso com a realidade dos fatos.
Porque você pode ter um jovem casal com 20 e pouquinhos anos que acabou de começar a sua vida ali enquanto unidade familiar e pode acontecer um acidente na estrada, pode acontecer um mal súbito, né? Nós estamos vendo tantas pessoas jovens falecendo de mal súbito, né? E aquela pensão não se dará de forma vitalícia. Vitalícia hoje, no nosso ordenamento, só quando o viúvo ou viúva já conta com mais de 44 anos de idade. Do contrário, o benefício se aplica uma tabela. Paulo, o falecido que estava desempregado na data do óbito, o dependente dele, tem direito à pensão por morte? Tem, que o desemprego não é exatamente o que cessa o direito ao benefício. O que cessa o direito ao benefício é que a pessoa não tenha a bendita da qualidade de segurado. Porque desemprego pode acontecer com todos nós. Pode, não claro. é? Só que tem que olhar a última vez que ele contribuiu, se ele estava em dia com as contribuições, se ele já tinha preenchido o período de carência, que para a pensão por morte são de 24 meses, então ele tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição para a Previdência Social. E aí, mesmo que ele esteja desempregado, ele deixou a família garantida. Às vezes, Marcelo, pelas palestras que eu dou, eu falo, a gente não contribui só pra gente, não, a gente contribui por quem nós amamos. Não é? Porque você vai deixar a sua família convivendo com o luto e ainda com o aperto financeiro. Né? Eu tenho casos de cortar o coração, que a gente vai fazer a conta e a pessoa não tem qualidade de segurado. Trabalhou a vida toda, viu, Marcelo? Eu não estou falando de pessoas que não trabalham, não. Estou falando de pessoas que trabalham, muitas vezes mecânicos, né? O pessoal que está me ouvindo aí, ó, mecânico, marceneiro, pedreiro, fica achando que INSS, não vou aposentar por idade, não preciso me preocupar com isso. Precisa se preocupar sim, porque na sua falta, o que você está deixando para sua família? Nada. É o mínimo, às vezes até para um período de adaptação, porque vai ficar pensionista com dependentes, com todas as despesas, porque o aluguel não diminui porque uma pessoa faleceu. E aí, bom você ter falado isso. Quem é considerado dependente? Bom, dependentes de primeira ordem, né? A gente vai falar do cônjuge, do companheiro, nós vamos falar dos filhos menores de 21 anos e nós vamos falar dos filhos maiores inválidos, viu? Então, o pessoal que está ouvindo, aquele filho, mesmo que seja maior de idade, mas que seja aposentado por invalidez, ou às vezes nem é aposentado por invalidez, mas era dependente econômico desse instituidor que veio a falecer e tinha uma doença, uma deficiência e ficava ali sob a tutela dele, mesmo já sendo maior de idade, ele pode sim estar deixando para trás um direito à pensão por morte, achando que não tem direito. Pode correr atrás. E, em segunda ordem, nós temos os pais, né? E depois, em terceira ordem, nós podemos falar de sobrinhos, de outros vínculos aí que podem ser comprovados depois na justiça, mas sempre comprovando a dependência econômica. Se você não conseguir, irmão, se você não conseguir comprovar a dependência econômica, não adianta, porque a dependência econômica só é presumida, Marcelo, para esses que eu falei em primeira ordem. Casos, né? Companheiro, cônjuge, filhos menores de 21 anos ou maiores inválidos. Pensão por morte tem carência? Tem carência, carência, exatamente. Que também não tinha antes, olha só, né? Antigamente, né, você poderia falar, com poucas contribuições, faleceu, tá ali, tá protegido, desde que tenha qualidade de segurado. Qualidade de segurado e carência são conceitos diferentes, Marcelo. Totalmente, às vezes as pessoas não ficam ligadas, né? Falam assim, eu tô pagando o INSS, automaticamente eu tô protegido? Não necessariamente. Não. Se você nunca contribuiu, você está no 3º mês de contribuição, então você não está protegido automaticamente, não é? Você tem que ter um mínimo de contribuições para poder pedir benefícios na Previdência. E esta carência varia de acordo com o benefício pretendido. Então, se você quer aposentar por idade, você precisa de, no mínimo, 180 contribuições. No mínimo 180. Que são os 15 anos. Se você quer pedir um benefício de auxílio-doença, você precisa de, no mínimo, 12 contribuições. Se você quer pedir uma pensão por morte, no mínimo 24 contribuições daquele instituidor que veio a falecer. Agora, ainda que ele não esteja pagando, se ele cumpriu a carência e está na qualidade de segurado, a família pode ter direito à pensão, sim. Tem uma ressalva. Qual? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho não tem essa carência. Não tem. Não tem. Porque o acidente de trabalho é o infortúnio do infortúnio, né? Exatamente. E aí, realmente, ele está isento de carência. É o imprevisto do imprevisto. Isso aí. Algo mais a acrescentar, Paula, sobre esse assunto? Hoje, não muito agradável, mas a gente tem que falar, né? Não, a gente tem que falar porque a informação é libertadora, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. O que pode mudar isso?
Ou não se pode mudar? Agora, infelizmente, a Não nossa pode. esperança era no STF, né? Porque a reforma da Previdência foi votada no Congresso, foi sancionada, estava valendo. Então, a nossa expectativa era que o STF visualizasse a injustiça da pensão por morte, porque ela é uma injustiça, Marcelo. Não só do ponto de vista de você deixar 40% para o governo. Ela é uma injustiça do ponto de vista do patrimônio jurídico do segurado. Ela é uma injustiça do ponto de vista do patrimônio daquela família, né? Então, assim, ela realmente, muitas, principalmente nesta geração, nós temos que sempre fazer essa análise geracional. Nós estamos num momento de transição, onde as viúvas de hoje, os pensionistas de hoje, os aposentados de hoje, são famílias onde provavelmente as mulheres viviam para o lar. Né? Você não tem hoje pensionistas e aposentadas de 60 e poucos anos que conseguiram uma inserção no mercado de trabalho como uma mulher da minha geração. Exatamente. Né? Como uma filha, nossa. O comportamento era outro, a cultura era outra, completamente diferente. Exatamente. A família viveu para casa, aquela mulher viveu para a família, para cuidar dos filhos, para dar suporte para aquele instituidor trabalhar fora. Então, quando ela fica com 60%, é uma injustiça. Infelizmente, mas a gente tem que falar, né? Tem que falar até para que a pessoa não seja surpreendida na hora de pegar a carta de concessão e ver que o benefício caiu de maneira, assim, total. Paula, semana que vem vamos falar de coisas melhores? Vamos. Promete? Não fica bravo comigo, mas eu te passo as informações. Não, é importantíssimo isso que você falou, Paula. A gente tem que saber, né, dessa realidade aí Infelizmente, é isso que os nossos legisladores, enfim, estão promovendo. Né? Na próxima semana eu posso dar dicas, né, para você que vai pedir a pensão por morte, levar a documentação correta para evitar que, além do valor do benefício ser ruim, o INSS ainda nega. Exatamente. É por isso que eu falo, mais importante que votar para presidente, prefeito, governador, é votar para vereador, deputado estadual e deputado federal e senador. Esses é que legislam, né? Bom, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho no trabalho desse pessoal. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Até a semana que vem. Até. Bom dia, pessoal. Paula Assunção, mais uma vez aqui no nosso Direito Previdenciário. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.